Salve Maria, geração Macários, meu nome é Antônio. E eu sou o Vinícius. E neste vídeo a gente vai dar testemunho da nossa conversão. Porque nem sempre fomos católicos. Quanto à minha criação, minha mãe ela é católica, meu pai é cristão não católico, e por mais que eu tivesse vezes que eu fui além da igreja católica, já frequentei a igreja protestante junto ao meu pai, eu não tenho que reclamar da formação cristã que eu tive. Meus pais sempre me buscaram inserir nesse meio cristão, nas histórias bíblicas, nos ensinamentos, né? Até a escola que eu frequentei, por mais que fosse uma escola protestante, eu tive muito contato com história bíblica, com ensinos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, dessa parte de criação, eu não tenho que reclamar do que me foi ensinado. Mas, de fato, eu não tive interesse em buscar aprofundar isso, né? Conforme eu fui crescendo, eu não despertou em mim esse interesse em buscar crescer na minha fé católica, que eu fui criado, fui batizado originalmente. E aí, já tiveram momentos que eu não entendia, na verdade, nem o que acontecia ali, o rito da igreja, né? Eu via a missa, e eu não entendia os ritos, eu não tinha essa compreensão, porque eu ingressei tardiamente na catequese, né? Então, por mais que eu tivesse tido uma criação, não despertou interesse em mim para desejar fazer catequese. Eu fui fazer catequese mais velho. Quanto à minha criação, eu nasci em uma família católica, mas eu nunca tive muito comprometimento. Fiz, sim, catequese, crisma, porém é algo que eu não me importava muito. Eu sempre não prestava muita atenção. Então, eu não tinha esse contato com a fé, não rezava, não ia às missas, achava as missas extremamente chatas, no caso. E é algo que realmente eu não tinha prática. E por causa disso, eu fui perdendo a minha fé ao longo do tempo. Conforme eu fui ficando mais velho, eu acabei me afastando da visão cristã e fui me aproximando de outras formas de enxergar o Criador, né? Eu abracei ideias mais que seriam chamadas de deístas, né? Deus não interferiria na realidade humana, e eu fui acabando me afastando por causa do contato com a internet, com visões diferentes, e isso foi me deixando cada vez mais distinto de continuar na minha caminhada cristã, de fazer a primeira comunhão. Eu acabei fazendo a primeira comunhão, na verdade, porque eu via que minha mãe queria que eu fizesse a primeira comunhão e como era importante para ela. Então eu acabei pensando, se minha mãe me ama e isso é importante para ela, deve ter alguma importância para mim, mesmo que eu não enxergasse essa importância. E acabei fazendo esse caminho, fiz a primeira comunhão, mas assim, não foi um caminho não foi uma mudança, uma conversão definitivamente. Essa conversão veio mais tarde, conforme eu fui entrando em contato com amigos católicos, na própria internet mesmo, eu fui vendo que o catolicismo me atraía, a doutrina católica me atraía, porque eu pensava que se o cristianismo é a religião verdadeira, para mim, então, naquele momento, a Igreja Católica seria a verdadeira, justamente porque é a igreja mais antiga, é a igreja que tem a tradição apostólica. Então, justamente por isso, eu acabei me aproximando do catolicismo. Então, inicialmente pela via mais intelectual, lendo a respeito da doutrina, sem uma experiência mais pessoal com Deus. E isso acabou vindo depois. Eu fui me convertendo na quaresma de 2018, que eu decidi que eu ia fazer uma penitência para iniciar minha caminhada cristã, né? Abrir mão de algumas coisas, não porque eu era obrigado a isso, mas porque eu via que seria uma forma interessante de começar minha caminhada. E aí comecei. Aí depois fiz a crisma, tive catequistas excelentes que me ensinaram a minha fé, comecei a ingressar no grupo de jovens, grupo de oração, e tudo isso aprofundou a minha fé muito. Com o Padre Lucas e os Macários, a minha fé foi lapidada, porque muitos temas que ainda, por exemplo, questão de escrúpulo, questão de medo de Deus, às vezes, né, a gente acaba vendo no início Deus como às vezes até vingativo, né, e a gente não vê o lado misericordioso. Tudo isso, na minha maturidade, eu acabei lapidando com os ensinamentos do Padre Lucas, com a direção espiritual, e eu fui vendo, na verdade, uma outra face de Deus, que é a face que eu vejo hoje, né, a face do Deus misericordioso, do Deus justo, e do Deus que, por meio da comunidade, por meio do carinho, por meio dos irmãos, ele consegue tocar o nosso coração e mudar a nossa vida, nos tornando pessoas melhores. É isso. Então, com o tempo, com o afastamento da minha fé, eu também fui entrando mais em contato com a internet, mais em contato, digamos, com uma visão mais cientificista do mundo, né? Não científica, cientificista, que retira toda e qualquer fé da vida. Isso me aproximou muito de um ateísmo ou agnosticismo propriamente dito, em que
Deus poderia até existir, mas que não interferia na minha vida. Nesse sentido, isso foi piorando ao longo do tempo, até que no fim do meu ensino médio eu comecei a ter curiosidade de buscar mais sobre isso, nas mais diversas religiões possíveis. Então comecei a estudar outras religiões, budismo, hinduísmo, só por pura curiosidade para ver como que essas religiões funcionavam. E fui nessa busca, curiosa apenas, até que em certo momento eu estava fazendo cursinho e tinha um amigo ateu, um ateu convicto, muito apologético, digamos assim, pela causa dele, que virou para mim e falou: olha, o catolicismo é muito interessante, ele é muito, uma religião muito complexa. Eu, complexa? Mas como assim? O catolicismo que eu aprendi não tinha nada, era vazio. Daí eu pensei, tá, vou começar a pesquisar. Daí eu comecei a pesquisar mais sobre o catolicismo, encontrei vídeos, por exemplo, do Padre Paulo Ricardo, que me ajudaram a aprender mais sobre a minha fé, e também comecei a pesquisar mais sobre em outros lugares também, comecei a ler o catecismo, comecei a ter uma prática mais de oração também, e assim eu fui retornando à minha fé. E nesse retorno à minha fé, a prática, uma vivência comunitária ainda não era muito possível, né? Eu comecei a praticar mais minha fé já quando tinha se iniciado a pandemia. Então a gente estava em um cenário em que todas as paróquias estavam praticamente fechadas, as missas não estavam sendo de amplo acesso, digamos assim, nem as confissões. Então fui praticando a minha fé como era possível naquele momento, até que a comunidade próxima de casa reabriu as missas e eu voltei a participar das confissões também. E após isso, depois de conhecer a minha namorada, ela me apresentou o Padre Lucas. Que fofinho! E me ajudou a entrar finalmente na geração Macarius, que também me ajudou a ter mais essa visão comunitária da fé, que eu não tinha tido a oportunidade, né? Já que a minha conversão foi por estudo e em um cenário em que eu não tinha essa oportunidade de ter uma vivência na comunidade católica. Estava falando a respeito do cientificismo e como isso influenciou no afastamento da fé cristã dele. E no meu caso também foi assim, porque conforme eu fui entendendo outras visões científicas, eu não conseguia conciliar aquilo com a doutrina cristã. Eu tinha muita dificuldade nesse processo. E durante a minha conversão, eu tenho um primo que é meu atual padrinho de crisma, que ele me emprestou um livro do professor Felipe Aquino, chamado Ciência e Fé em Harmonia. E esse livro estava falando a respeito da questão da contribuição da religião, com a contribuição da Igreja Católica com a questão da ciência, que é uma coisa que muita gente acaba negligenciando e cria um estereótipo de que a Igreja ela está alheia à religião, o que não é verdade. Então, conforme eu fui vendo isso, na verdade, eu fui conciliando aquela bagagem científica que eu já tinha adquirido conforme eu fui crescendo e vendo e pesquisando, com essa religiosidade que eu estava adentrando. E eu acabei vendo que, na verdade, Deus, ele não está alheio à ciência. Na verdade, a ciência ela é uma forma de conhecer a criação. Isso me ajudou no meu processo de conversão também. Então é isso, espero que tenham gostado da nossa história de conversão. Só queria deixar um recado para deixarem seu joinha e se inscreverem no nosso canal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.